como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que o tosquiam. Ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em vossas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilhei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote, capaz de se compadecer de nossas fraquezas,
pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos então com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte. E foi atendido, por causa de sua entrega Filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus, por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salve ao Cristo obediente, salve ao amor onipotente, que te entregou na cruz e te recebeu na luz. O Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu o bom Jesus. Humilhou-se, obedeceu, sereno e forte. Humilhou-se, obedeceu até a cruz. Salve ao Cristo obediente, salve ao amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente de Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus. E chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam. A Jesus Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiastes. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Marco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o meu pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro
e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com o encarregado da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito dos seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra-me em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então, um dos empregados do sumo sacerdotes, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou. E na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fostes malfeitor, não teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realiza o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo, ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizestes? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então, tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo Para isso, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que eu vos solte o rei dos judeus?
Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinho e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Viva o Rei dos Judeus! E dava-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu trago aqui fora diante de vós, para que saibais que não encontro nele nenhum crime. Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinho e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, o sumo sacerdote e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus. Mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei, declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam. Fora! Disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgata. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o rei dos judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, uma peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica. Tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados.
perto da cruz de Jesus estava de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena. Jesus, ao ver a sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram-lhe uma vara, uma esponja embebida de vinagre, e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então, pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirassem da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: não quebrarão nenhum dos meus ossos. E outra Escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassar. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas escondidas por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume, feito de mirra e aloés. Então, tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos fazendo uma meditação de um fato que aconteceu há quase 2000 anos. Estamos falando de Jesus de Nazaré, o Filho do Deus vivo,
o Messias, o Salvador. Estamos falando de um homem que transformou o mundo. Jesus foi um divisor de águas. Com o nascimento do Cristo, o tempo começa a ser contado novamente. Ele veio para trazer a mensagem de Deus, o Criador. Quem conhece o Pai, conhece o Filho. E quem conhece o Filho, conhece o Pai, diz Jesus aos seus discípulos e também a nós. Na história não temos como negar. Jesus nasceu, cresceu. Jesus veio da família de Nazaré, Maria e José. Jesus cumpriu todas as profecias da palavra. Mas hoje nós vamos refletir este homem que amou, lutou pela verdade, pela justiça e recebe como prêmio a cruz. A pior condenação que um ser humano poderia receber. A condenação de um assassino. Jesus teria que ser silenciado. Jesus teria que ser agora colocado em um lugar que não pudesse mais falar. Porque as palavras de Jesus atrapalhava, incomodava o poder religioso. A proposta de Jesus estava atrapalhando a economia, estava atrapalhando toda uma proposta de fazer com que o povo de Deus se tornasse escravo, da mesma forma que viveram anos e anos escravos do faraó. E Jesus traz a libertação. Mas as palavras de Jesus e a proposta de Jesus não era uma proposta política, como muitos tentam colocá-lo, como um político, como um revolucionário. Não. Jesus é o Filho do Deus vivo. E a libertação que Jesus está nos oferecendo é muito maior do que aquela que compreendemos enquanto teorias políticas e econômicas, enquanto teorias organizadas por mais diversos homens e mulheres na história da humanidade. Jesus está propondo algo que só aqueles que creem e que vivem a experiência em Cristo pode compreender. Jesus está oferecendo à humanidade a vida eterna. A libertação desta realidade ao encontro definitivo com o Pai. E como nos lembra o evangelista João, um já ainda não. Esta realidade já pode ser vivida aqui. Já podemos sim lutar para que essa vida eterna comece a ser vivenciada por nós. Enquanto existir um só irmão de humanidade, enquanto existir um só cristão ou não cristão, passando fome, desempregado, no mundo das drogas, dos vícios, analfabeto, a ressurreição não foi plena nesta realidade. Mas na cruz do Cristo, nós não temos Jesus morto, mas sim a promessa e a realização da vida eterna. Pois estamos nos preparando hoje, nessa sexta-feira, para mais uma vez, para dar este passo da morte para a vida. Que Deus nos ajude a compreender este grande mistério
que é maior do que a nossa cabeça finita pode compreender. Nós estamos falando da infinitude da vida que vem em Deus. Um tempo propício ao silêncio. Há quantos anos o mundo não para? Durante a Quaresma, em especial na Semana Santa, para ser vivida a experiência da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Mas tivemos a grande graça, não que Deus utilize destes meios. Eu discordo quando diz, se não vem pelo amor, vem pela dor. Deus jamais utilizaria a dor de alguém para dizer, estou aqui. Este não é o nosso Deus. Mas é no momento da dor que nós percebemos a presença de Deus. Eu tenho passado pelas ruas quando venho para a igreja, para este momento celebrativo, ou próximo da minha casa. Eu escuto muitas pessoas agora escutando músicas religiosas, ou estão agora com um volume da música mais baixo. Nós vamos vendo que o mundo mudou o jeito de conduzir a sua vida. O respeito para com o outro. Temos muitas coisas ainda a melhorar, mas muitas mudanças já aconteceram. Outras mudanças necessitam ainda. No mundo político, ainda precisamos de muita seriedade. Não podemos admitir corrupções, não podemos admitir sermos conduzidos como pessoas insignificantes por aqueles que foram escolhidos para estar no poder, para conduzir este povo. Temos ainda que mudar essa estrutura perversa da economia, essa estrutura onde muitos ainda estão desempregados, ganhando pouco, não podendo oferecer dignidade aos seus. Há muita gente ainda na cruz do Cristo. Mas tenho certeza que estamos a caminho de uma mudança de pensamento e de realidade. Que possamos, nesta Semana Santa, no silêncio que nos é pedido, no compromisso com Deus, com o outro e com nós mesmos, que Deus nos ajude a sermos melhores, a sermos verdadeiros naquilo que fomos convidados por Cristo a viver, a maior experiência de amor e da misericórdia. Que o sangue derramado do Cristo na cruz nos ajude a sermos fiéis, pois Ele nos convida à fidelidade, Ele nos convida hoje a morrer no nosso egoísmo, nas nossas misérias, para que possamos amanhã celebrar a vida, a nova vida em Deus. Assim seja. Amém. A liturgia, neste momento, nos pede a oração universal. Então eu convido você, na sua casa, que acompanhe com bastante silêncio, atenção a cada pedido. Será conduzido pelo diácono Sérgio, neste momento, onde teremos vários pedidos, unidos hoje à Igreja do mundo inteiro. Hoje é o único dia que não se celebra sacramentos na Igreja Católica. É o único dia que não temos missa. Estamos realizando uma celebração da palavra. E agora, unidos a milhares e milhares de irmãos conectados às redes sociais e a todos aqueles que tiveram a graça de estar no templo, trabalhando, ajudando na liturgia, unidos ao Papa Francisco, aos nossos bispos, faremos a oração universal. Pela Santa Igreja, oremos, irmãos e irmãs, caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, que o Senhor nosso Deus lhe dê a paz e a unidade, que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida
calma e tranquila, para a sua própria glória. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor, que a Igreja, espalhada por todo o mundo, permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelo Papa, oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco, o Senhor nosso Deus, que o escolheu para o episcopado, o conserve são e salvo à frente de sua igreja, governando o povo de Deus. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar nossos pedidos. Protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão que governais por meio dele possa crescer em sua fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Por todas as ordens e categorias de fiéis, oremos pelo nosso administrador apostólico, Dom Murilo, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da Igreja e por todo o povo fiel. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Filho todo o corpo da Igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos catecúmenos, oremos pelos catecúmenos, que o Senhor nosso Deus abra os seus corações e as portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus. Deus eterno e todo-poderoso, que por pelos novos nascimentos tomais fecunda a vossa Igreja, aumentai a fé e o atendimento dos nossos catecúmenos, para que, nascidos pelo batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Pela unidade dos cristãos, oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que o Senhor nosso Deus se digne reunir e conservar na unidade da sua igreja todos que vivem segundo a verdade. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservai o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos judeus, oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e seus descendentes, escutai a prece da vossa Igreja, que o povo da primitiva aliança
mereça alcançar a plenitude da vossa redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem no Cristo, oremos pelos que não creem no Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também ingressar no caminho da salvação. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem no Cristo e caminham sob o vosso olhar com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade, e fazei que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude do mistério da vossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem em Deus, oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando lealmente o que é reto, possam chegar ao Deus verdadeiro. Deus eterno e todo-poderoso, vós repusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-nos encontrado, só em vós alcance o repouso. Concedei que, entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos poderes públicos, oremos por todos os governantes, que o nosso Deus e Senhor, segundo sua vontade, lhe dirija o Espírito e o coração, para que todos possam gozar de verdadeira paz e liberdade. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Por todos que sofrem provações, oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças, somente aqueles nossos irmãos que foram infectados pelo coronavírus, o Covid-19, afugente a fome, abra as prisões e liberta os cativos, vela pela segurança dos viajantes, transportes, repatrie os exilados, dê saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Cheguem até vós as preces dos que clamam em sua aflição, sejam quais forem os seus sofrimentos. Para que se alegrem em suas provações, com o socorro da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Este é o momento que faremos adoração a Santa Cruz. O que eu quero que você faça de experiência. Este é aquele momento que o diácono entra com a cruz, um tecido envolto nessa cruz, e o diácono em 3 momentos irá dizer: eis o lenho da cruz. E nós iremos responder: demos graças a Deus. E daí, neste momento,
Eu convido que você faça também em sua casa. Eu convido que você faça esta resposta. Eu disse, demos graças a Deus, dizer: vinde e adoremos. Faça também na sua casa esta oração. Então vamos acompanhar agora a imagem da cruz. Nós vamos acompanhar no silêncio da nossa oração. Vamos caminhando até a cruz de Cristo. E depois teremos um momento para beijar esta cruz. Se você tiver um crucifixo na sua casa, coloque também sobre a mesa. Faça este momento de adoração. Lembre, não estamos adorando um Cristo morto, mas estamos meditando a morte de Cristo, que nos deu a graça da salvação. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde adoremos. Povo meu, que te fiz eu? Dizem que te conquistei, porque a morte me entregastes, em que foi que eu te faltei. Eu te fiz sair do Egito, com maná te alimentei. Preparei-te bela terra, tua cruz para o teu rei. Deus Santo, Deus forte,
Eu te abri o mar vermelho, tu me abriste o coração. A Pilatos me levaste, eu te levei pela mão. Só na cruz tu me exaltaste, quando em tudo te exaltei. Que mais pode meu defeito, em que foi que a ti faltei? Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, o vosso corpo e o vosso sangue, que vou receber, não se tornem causa de juízo e condenação, mas, por vossa bondade, sejam sustento e remédio para a minha vida. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra, serei salvo. A sua comunhão será espiritual, e hoje ele diz: eis o corpo de Cristo. E que esta comunhão espiritual lhe traga a certeza da presença viva de Cristo em sua vida, em sua casa, na sua família. Jesus está presente dentro do teu lar e do teu coração. De amor maior não há.
que doar a vida pelo irmão. Oremos. Ó Deus, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Filho Jesus Cristo, conservai em nós a obra da vossa misericórdia, para que pela participação deste mistério vos consagremos sempre a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então amanhã estaremos novamente aqui às 19 horas, com a presença do Diácono Sérgio, com a presença de Carla e Silvia, com a presença de Tainá, de Edilson, de Anderson, provavelmente Grazi e Jackson. E também com o apoio sempre fiel de B.O., né? Que Deus abençoe e lhe proteja. De hoje para amanhã, estaremos nos preparando para uma grande festa. Quero lhe convidar a preparar a sua casa. Eu sei que alguns estão sozinhos ou com uma ou duas pessoas, mas não tem problema o número de pessoas. Prepare a festa da Páscoa em sua casa. Lembrando que festa da Páscoa não é uma festa com ovo de Páscoa, com ovo de chocolate, mas sim uma casa em oração. Uma casa que prepara a Santa Ceia do Senhor. Amanhã estaremos celebrando a ressurreição de Jesus Cristo. É a grande festa da comunidade cristã católica. Então amanhã estaremos unidos às 19 horas para este grande momento da Igreja Cristã Católica. A festa da ressurreição. E até a celebração, que possamos nos manter em silêncio, em oração, que possamos nos preparar o nosso coração para esse renascer, este momento novo que Deus nos convida a celebrar. Tenho certeza que teremos uma noite belíssima, que está sendo preparada já pelos nossos colaboradores, junto com o Diácono Sérgio. Então, muito obrigado a todos, né, por esse carinho. Obrigado a vocês, né, pessoas que ligaram para nós, que estão vinculados do Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul, de toda a nossa Bahia, Feira de Santana, Santa Maria da Purificação, em tantos outros lugares, Salvador, né, todos vocês, muito obrigado por estar vinculados a nós, vinculados a este altar. E aos nossos paroquianos, que agora em suas casas, meus filhos na fé, né, sintam-se abraçados, acolhidos nesta linda celebração. Não permita que nada e nem ninguém tire de vocês a paz. Por isso, fique em paz. Mantenha essa paz que vem do nosso Cristo Jesus. Que a vossa bênção, ó Deus, desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho, na esperança da sua ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção se confirme. Por Cristo nosso Senhor. Amém.